Oi pessoal do nono ano, tudo bem? Então a gente vai estar fazendo aí no vídeo de hoje algumas correções relacionadas aos exercícios que foram passados lá no início das nossas videoaulas, nos exercícios do período do dia 30 de março, no final de março e início de abril. Então eu vou pedir para vocês abrirem o livro lá na página 47, que a gente vai estar iniciando aí a correção desses exercícios. Quero lembrar também que é muito importante que vocês peguem esses exercícios, façam anotando no caderno. É muito mais fácil para estudar quando a gente anota pergunta e resposta. E também tenham, né, o hábito de estarem fazendo aí nesse período em que a gente está em casa, porque em nosso retorno esses exercícios vão estar contando uma pontuação bem interessante. Então a pontuação de exercícios vai estar referente aí a um valor de 10 pontos. Então é muito importante vocês estarem com todas as atividades em dia, ok? Então vamos começar? Lá na página 47, vamos começar aí com o número 1. Eu vou estar marcando aqui para vocês. A pergunta do número 1 diz assim: as estrelas podem ser consideradas fábricas de elementos químicos? O que vocês acham? Elas têm essa relação com produção de elemento químico? Sim, tem sim essa relação. Principalmente os elementos formados a partir de fusão de outros elementos, a partir de explosões. A nossa resposta aqui está relacionada, olha, respondendo de forma afirmativa, né? Sim, pois esses elementos, como hélio e oxigênio, são formados a partir de fusão de hidrogênio, foi o que eu falei. Então, dentro de uma estrela, ocorre várias e várias explosões, é por isso que a luz dela consegue chegar até a gente. Essas explosões produzem novos elementos químicos, tá? Então é tudo relacionado aí a como essa estrela funciona, todo esse mecanismo. Vamos seguir? Vamos continuar aqui com o número 2, marcando aqui pra gente. Por que alguns astrônomos dizem que somos filhos das estrelas? Será que isso tem alguma relação com algum ser humano um dia ter nascido de uma estrela? Isso é possível? Não, não é possível. A relação aí dessa ideia é que foi observado que os mesmos elementos químicos que compõem o nosso corpo também estão compondo as estrelas. Então, a nossa matéria-prima é muito parecida, né? Então, existe aí a especulação de que nós, componentes do universo como um todo, podemos ter sido formados a partir do mesmo material. Então, vamos ver aqui a resposta? Marquei aqui para vocês. A maior parte dos elementos químicos que compõem seres vivos podem ser gerados no interior das estrelas ou durante explosões das supernovas. Então já foi percebido que o material é igual mesmo, ok? Vamos lá, seguindo ao número 3. Pesquise e responda. Quais são os motivos que nos impedem de usar fusão nuclear, aquela explosão que acontece lá na estrela, como fonte de energia em automóveis, casas e indústrias? Bem, se a gente parar para pensar um pouquinho, não é muito difícil deduzir, né? Então, a explosão que acontece na estrela é muito, muito forte. É uma explosão quase que destruidora para nós seres vivos. Então, só por esse ponto aí, ela já se torna inviável. Mas, se fosse possível de alguma forma, o outro impedimento seria o custo. Seria de um custo muito alto. Vamos ver aqui o que a nossa resposta está dizendo? Marcando aqui o número 3. Precisamos de uma quantidade imensa de calor, então é um calor suportável aí para a sobrevivência, para que ocorra a reação de fusão nuclear, o que ainda torna o uso desse tipo de fonte de energia inviável. Então, o excesso do calor destruiria aí a maior parte da vida. Imagina cada carro, né, cada meio de transporte tendo que fornecer uma explosão dentro lá do seu motor para poder começar a se movimentar. Uma explosão fortíssima, né? Então seria inviável. E também o alto custo, que não está aí na resposta, mas vocês podem complementar. Vamos lá, dando sequência. Número 4. A Terra poderia se tornar uma estrela repentinamente? Bem, para quem lembra aí de um pouquinho que já estudou sobre o universo, sabe que isso também não é possível. A Terra é um corpo celeste iluminado, ou seja, ela não produz luz própria.
totalmente diferente de uma estrela, né? A gente acabou de ver aqui um pouquinho nas questões anteriores que as estrelas só são estrelas porque essas explosões que estão acontecendo no seu interior emitem uma energia tão grande, que ela acaba sendo luminosa completamente, tão iluminada e tão produtora de energia que essa energia chega até a gente aqui, né, na Terra. O que diz aqui a resposta? Afirmando tudo o que a gente falou aqui, não é possível. A Terra tem pouca massa quando comparada ao Sol, assim sua influência gravitacional também é bem inferior ao do astro. Então, o que vocês podem acrescentar aí? A questão do corpo celeste ser iluminado, né, e não produzir no seu interior explosões, ok? Continuando, número 5. Em que parte do diagrama HR as estrelas permanecem a maior parte do tempo? Então, o diagrama HR está lá na parte do capítulo do livro, né? Vocês podem fazer lá um comparativo, mas o que é importante a gente saber, a maior parte das estrelas vão permanecer na sequência principal a maior parte do tempo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Né? Então, elas vão permanecer nessa fase de sequência principal que está relacionada a explosões constantes, produção de energia, liberação de energia e influência no campo gravitacional dos outros planetas. Ok? Então, é nesse período aí que elas ficam a maior parte do tempo. Então, vamos ao número 6, entendendo um pouquinho aí dos estágios evolutivos das estrelas. Então, vou marcar aqui para vocês, olha. Resposta que vocês vão relacionar. A Alfa de Centauro, ela está numa sequência principal. A Antares, ela é uma supergigante. Aldebaran, uma gigante. Betelgeuse, supergigante. Procyon, uma anã branca. A Rigel, uma supergigante. A Vega, na sequência principal. A Sirius Black, uma anã branca. E o Sol na sequência principal. O último estágio que é conhecido são as gigantes vermelhas, tá? Então, esse último estágio é quando a estrela está num tamanho tão grande, que ela está a ponto de explodir e se transformar em uma supernova. Então, esses são os estágios principais aí. Questão 7, o que está dizendo aqui pra gente? Leia a afirmação abaixo. Duas estrelas que parecem próximas quando observamos aqui da Terra, na verdade, podem estar distantes uma das outras. Essa afirmação está correta? Com certeza, ela está correta. Aqui, ó, passo marcando aqui no número 7. É uma afirmação correta, pois essa proximidade, né, das estrelas, ela nada mais é do que uma ilusão de ótica. Na verdade, a gente só vê daqui da Terra o brilho, essa emissão de luz, que pode estar aí surgindo ou passando pelo espaço desde milhões de anos. Tá? Então, ela tem uma parte aí de verdade nisso tudo, ok? Vamos aqui agora à seção do refletir. Aqui embaixo. Seção aqui do refletir, marcando aqui para vocês também. Número 1. Seria possível produzirmos estrelas ou buracos negros? Será que isso é possível? Bem, teoricamente, de forma artificial, isso não é possível. Ele é formado a partir de uma explosão de uma estrela. Então, uma estrela chega no estágio aí de gigante vermelha, explode, né, em uma supernova, e essa supernova absorve toda a gravidade ao seu redor, podendo se transformar em um buraco negro ou não. Então, aqui, ó, a resposta pra gente. Mesmo que juntássemos a massa de todos os planetas e outros corpos celestes no sistema solar, não atingiríamos a quantidade suficiente de energia para construir, né, essa explosão, uma estrela do tamanho do Sol. Isso torna impossível construirmos um buraco negro a partir do que encontramos no sistema solar. Então, confirmando aí a nossa resposta, não dá para fazer isso. Número 2, explique o uso do adjetivo negro
né, no nome buraco negro. Faz sentido atribuir cor a esse corpo celeste? Será que tem alguma relação? Bem, por que esse adjetivo aqui, negro? Porque ele absorve a luz, né, gente? Então, aqui ó, a resposta. Buracos negros produzem forças gravitacionais tão intensas que absorvem toda a luz. Então, numa ausência de luz, a gente tem a completa escuridão. Por isso o nome buraco negro, ok? Número 3. Como os buracos negros podem ser detectados se não podem ser vistos? Boa pergunta, né? Boa reflexão. Bem, eles são detectados através do campo gravitacional. Então, ó, deixa eu marcar aqui para vocês, número 3. Ao redor dele, forma-se um campo gravitacional tão intenso que é perceptível, né, através daqueles telescópios impressionantes que veem de tudo, que muitos objetos estão indo em direção a partes do universo que são invisíveis, mas são muito atraídas por um campo gravitacional. Então, a ideia é de que naquela região existe um buraco negro. Aqui, observando-se alterações que provocam na região ao seu redor, como interação gravitacional com os outros corpos ou nuvens de gás e poeira. Então, tem toda relação com essa ideia. E para a gente finalizar aqui essa página 47, a gente tem o desafio. E nesse desafio, está pedindo aí para formarem grupos, se reunirem, fazer uma pesquisa. Então, não podemos fazer aglomerações, né? Evitando aglomerações. Vamos pensar aí nessa questão individualmente. Então, o Sol, como toda estrela, seguirá seu ciclo de vida, aquele ciclo que a gente viu lá na sequência. Transformando-se um dia numa gigante vermelha. Por enquanto, ele está lá na sequência principal, explodindo, emitindo energia, emitindo luz pra gente, né? Tudo certinho. Qual é a diferença entre uma estrela que está na sequência principal, o Sol, e uma estrela que vai ser aí uma gigante vermelha, né? Por enquanto, lá na sequência, a gente não tem nenhuma gigante vermelha, tem alguma que está perto, mas efetivamente gigante vermelha não temos. Então, qual é a diferença? Bem, vamos ver aqui na resposta. É uma resposta grande, mas a gente dá uma resumida legal aqui e dá pra gente entender direitinho. Vamos lá. Então, aqui, ó, as estrelas que estão na sequência principal, elas não têm ainda o nível de explosão que uma gigante vermelha tem e também não tem o tamanho. Então, olha aqui, ó, onde é que está aqui? O tamanho das gigantes vermelhas vai de 100 milhões a 1 bilhão de quilômetros. Isso é muita coisa, né? Só no diâmetro. A temperatura também é elevadíssima. Então, o Sol ainda não está nessa categoria, é o que diferencia principalmente. Então, quando o Sol começar a se transformar numa gigante vermelha, começar a ir para essa fase, que leva bilhões de anos, para vocês terem uma ideia, até então nenhuma das estrelas conhecidas se transformou numa gigante vermelha, né? Então é um processo muito lento. Mas quando isso começar a acontecer com o Sol, os planetas que estão bem próximos, e a gente está nessa fila aí, ó, Mercúrio, Vênus e Terra, estarão sofrendo com a temperatura altíssima e também com o tamanho que vai aumentar. Então a ideia é que ele meio que engula, né, englobe todos os planetas que estão aí bem pertinho, principalmente os 3 primeiros, Terra, Vênus, Mercúrio e Terra. Esses 3 aí que eles sofram mais, né, sejam engolidos aí pelo Sol. Mas isso só para quando ele se transformar em gigante vermelha, ok? Então finalizamos aí a página 47, prestem atenção nos próximos exercícios que vão ser corrigidos também. E lembrando, anota tudo no caderno direitinho, vai valer ponto quando a gente retornar e o visto no caderno também, tá? Muito obrigada, gente, espero que vocês tenham entendido e as dúvidas, por favor, coloquem lá na plataforma. Obrigada, até breve!